Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre depreciação. Para isso, estou trazendo aqui 4 exercícios sobre depreciação para serem estudados. Vou compartilhar minha tela com vocês. A depreciação, ela, na verdade, é um componente do ativo não circulante, faz parte de uma norma do Conselho Federal de Contabilidade e ela trata o que nós chamamos desgaste do ativo imobilizado. Eu gostaria de ler uma definição para vocês, que está no livro de Contabilidade Avançada, de Paulo Vicenconte e Silvério das Neves. Ele tem, na sua página 93, uma definição muito interessante sobre a depreciação e os aspectos contábeis. Representa A depreciação, então, representa o desgaste ou a perda da capacidade de utilização, ou seja, a vida útil, de bens tangíveis ou físicos pelo uso, por causas naturais ou por obsolescência tecnológica. Então, há vários métodos que nós podemos utilizar para fazer a depreciação. Nós, neste momento, estaremos estudando o método de linha reta ou cotas constantes. Então, vejamos. O primeiro exercício que eu trago para vocês é: uma empresa comprou um veículo por R$ 20.000 e colocou em operação no primeiro dia de um determinado ano, sabendo que sua vida útil é de 5 anos. Calcule a depreciação acumulada no final do terceiro ano. Veja, um veículo comprado por R$ 20.000. Então, lembrando, quando eu vou contabilizar, eu devo contabilizar pelo custo de aquisição, por R$ 20.000. Eu faço ajustes, testes de recuperabilidade, eu faço depreciação, mas eu não altero o custo de aquisição do meu imobilizado. Esses ajustes, eles ficam como contas que ficam agregadas à conta do ativo imobilizado. Então, vejam, 5 anos. Então, o primeiro passo é: se eu tenho uma vida de 5 anos, ou seja, 100% do meu imobilizado tem uma vida útil de 5 anos, significa que se eu dividir o valor de aquisição, que é R$ 20.000, pela quantidade de anos, ou seja, pelo período de vida útil do meu imobilizado, eu vou ter um valor, uma cota de depreciação anual. 20.000 dividido por 5 anos, R$ 4.000 por ano. Esse é o valor correspondente à depreciação anual. Lembrando que eu poderia dividir, né, 1 dividido por 5. Eu iria encontrar 0,20, multiplicando por 100, eu teria 20%. Eu poderia usar, ao invés de 4.000, 20% sobre o valor de R$ 20.000, que daria R$ 4.000 por ano. Então, vejamos, se cada ano nós teremos R$ 4.000 de depreciação, então eu lanço para a despesa R$ 4.000 e a contrapartida é uma conta credora, que é retificadora do ativo imobilizado, chamada depreciação acumulada. Então, eu tenho de um lado a despesa com depreciação e de outro um crédito de depreciação acumulada, que é conta retificadora do ativo imobilizado. Então, vejamos, se cada ano, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ou seja, a cada ano de vida útil, eu tenho que contabilizar R$ 4.000 de depreciação, eu vou acumulando por ano esse valor correspondente a 4.000. Então, no primeiro ano, eu tenho 4.000, a depreciação acumulada lá no meu ativo imobilizado, como conta retificadora ou redutora do ativo, 4.000. Vou lançar no segundo ano 4.000 para despesa contra a conta depreciação acumulada, que é uma conta redutora do ativo, lá nós teremos 8.000. No terceiro ano, 4.000, nós encontraremos a depreciação acumulada de 12.000.
Quarto ano, eu lanço mais 4.000, teremos 16.000 de depreciação acumulada. No quinto ano, eu lanço para despesa 4.000 e contra a depreciação acumulada no ativo imobilizado, 20.000. Então, veja que eu vou lançando por ano R$ 4.000 de despesa, que representa o desgaste natural ou pela utilização do equipamento. Eu vou lançando como despesa no período de competência de 12 meses, e aqui eu vou acumulando na depreciação acumulada, conta retificadora ou redutora do ativo imobilizado. A questão pede qual é a depreciação acumulada no terceiro ano. Então, se nós fizermos 4, 8, no terceiro ano nós teremos 12. Qual é o valor contábil do bem nesse terceiro ano? Se o veículo ou a máquina custa R$ 20.000, a depreciação acumulada de 12.000 me dá um saldo contábil, um valor contábil de R$ 8.000. Então, essa seria a solução deste exercício. Muito simples, não é? Bom, o segundo, nós colocamos aí um pouquinho mais de dificuldade. A empresa Tocar comprou um veículo especial por R$ 100.000. Sabe-se que a vida útil é de 4 anos e que a administração quer manter um resíduo contábil de 20%. A compra foi efetuada em 1/7 de 2014. Qual o valor da depreciação acumulada em 31/12 de 2016? E quanto a empresa apurará de ganho se vender um veículo por R$ 60.000 em 31 de dezembro de 2017? São várias questões numa só. Então, primeiro vamos explicar esses R$ 100.000 é o custo de aquisição, é por quanto que eu tenho que contabilizar meu ativo imobilizado. Segundo, a vida útil, 4 anos. Então, eu consigo já encontrar a depreciação sabendo que eu tenho uma vida útil do meu equipamento de 4 anos. Porém, aqui há uma questão que não foi explicada para vocês até agora, que a administração quer manter um resíduo contábil de 20%. Nós chamamos de valor residual. É uma expectativa de por quanto eu venderia esse veículo no final da sua vida útil econômica. Então, seria por 20%. Então, nós chamamos de valor residual. Esse valor residual ele não é depreciado. Então, nós deixamos um saldo. Se há uma expectativa de 4 anos eu vender este veículo, se eu deixar um saldo residual, ou seja, não depreciar esses 20%, obterei um ganho de capital menor, pagarei menos tributos. Então, essa é a razão de nós termos esse valor residual. Ganho de capital, né? Se eu vender, aquele fala de ganho. Esse ganho na venda de ativo imobilizado é o ganho de capital. Ou seja, eu apuro o saldo contábil do bem, se o valor da venda for maior que o saldo contábil do bem, lembrando que o saldo contábil do bem é o valor de aquisição, menos a depreciação acumulada, menos ajustes de perdas que porventura eu tenha efetuado na minha contabilidade. Então, se o valor contábil, o saldo contábil, for menor que o valor da venda, eu tenho um lucro que nós chamamos ganho de capital, que é, inclusive, tributável para o imposto de renda. Então, vejamos, a negociação foi assim, o seu histórico. A aquisição do veículo foi em 1 de julho de 2014, de R$ 100.000, vida útil 4 anos, valor residual de 20%, R$ 20.000. Vou vender em 31, a expectativa de vender em 31/12 de 2017, por 60.000. Então, vamos ver como que fica esse exercício. Bom, gente, a depreciação, ela vai ser utilizado um método de depreciação acumulada, por cotas constantes. Primeiro passo, nós temos que lembrar que existe um valor aqui que é correspondente a 20%,
que é o valor residual. Então, veja, o valor residual é de R$ 20.000, 20% deste valor de aquisição. Veja, se eu tenho um valor de 100.000 e 20.000 é um valor residual, ou seja, eu não deprecio, vai ficar no valor, no saldo contábil do bem, o meu valor depreciável corresponde, isso aqui é um 8, tá? R$ 80.000. Então, este é o valor que eu vou depreciar, R$ 80.000. Eu não deprecio o valor residual, ele vai ficar no saldo contábil do bem. Então, vejamos, se você fizer a depreciação por 4 anos de vida útil, então, pegando a sua calculadora com o professor, ao pegar a sua calculadora, você vai fazer 80.000 dividido por 4 anos. Então, você sabe, se você fez essa conta junto com o professor, que a sua depreciação será de R$ 20.000 para 12 meses, ou seja, um ano, a depreciação é 20.000. Lembrando, o valor de aquisição é 100.000, mas eu deixei 20% como valor residual, que eu não vou depreciar. Ele fica no saldo contábil. Ele só não é depreciável. Então, vejamos. Tenho 80.000 dividido por 4, R$ 20.000 é a depreciação anual. O que acontece? Esse bem foi comprado em 1/7 de 2014. Então, nos primeiros 6 meses, ou seja, em 2014, eu teria uma depreciação de 1/7 até 31/12, correspondente a 6 meses. Então, 6 meses dá exatamente 50% do ano, né? Então, se a depreciação anual é 20.000, eu tenho 10.000 de depreciação acumulada, 10.000 em 2014. Lanço para despesa, débito de despesa com depreciação, crédito de depreciação acumulada, conta retificadora do ativo imobilizado. De 1 de 2015 a 31 de dezembro de 2015, ou seja, um ano completo, tem uma despesa de 20.000 de depreciação, lançando a crédito de depreciação acumulada 20.000. A minha conta de depreciação acumulada já tem um saldo de 30.000, 10 do primeiro de 2014, 20 do ano 2015. De 1 de 2016 até 31/12 de 2016, eu teria 12 meses. Então, R$ 20.000 é o valor da depreciação, despesa de depreciação 20.000, contra a contrapartida, depreciação acumulada, crédito, R$ 20.000, eu já tinha 30 em depreciação acumulada, com mais 20, forma um valor de 50. Em 1 de 2017 a 31/12 de 2017, mais um ano, 20.000, a depreciação acumulada, 50 mais 20, nós temos 70.000. É aqui que eu queria chegar, né? A expectativa é vender aqui. Mas eu faço a complementação do quadro para você entender como que fica a depreciação acumulada se nós não vendêssemos o veículo. Então, veja que 1 a 31/7 de 2018, eu só teria mais 6 meses de depreciação, ou seja, 10.000, porque são 4 anos de vida útil. Significa que 20.000 por ano, aqui eu depreciei 6 meses, o último ano, né, ou seria que completaria 4 anos de utilização do veículo, eu teria mais 6 meses só de depreciação, eu paro de depreciar aí. Então, nós teríamos 80.000 de depreciação acumulada. Lembrando que eu ficaria com esse 20.000 lá de valor residual, ó, né? 80 mais depreciado e 20 de residual. Então, deu 100.000 menos 80 que foi depreciado, o residual fica de 20 lá no meu saldo contábil. A primeira pergunta é: qual a depreciação acumulada em 31 de dezembro de 2016? Então, em 31 de dezembro de 2016, a depreciação acumulada corresponde a R$ 50.000.
O valor contábil do bem, a segunda pergunta, em 31 de dezembro de 2017, lembrando que eu poderia estar vendendo esse bem nesta data. Então, o valor histórico de aquisição, 100 mil. Ah, mas o senhor não depreciou 80 só, professor? Sim, eu depreciei 80, mas o valor do bem continua sendo 100 mil reais. Esse é o valor de aquisição. Menos a depreciação acumulada em 31 de 12 de 2017, que seria 70 mil, voltando ao quadro para ver, 70 mil, tá? Nós até destacamos aqui. Então, eu tenho um valor contábil correspondente a 30 mil reais em 31 de 12 de 2017. Se houver a venda no valor de 60 mil, em 31 de 12 de 2017, eu tenho o valor da venda 60 mil, valor contábil de 30, eu tenho um lucro, um ganho de capital de 30 mil reais. Notem que se eu não tivesse o valor residual, eu não teria 30 mil de saldo contábil, certo? Porque eu estaria depreciando 100 mil dividido por 4. Então, 100 mil dividido por 4, 100 mil dividido por 4 daria 25 mil de depreciação. Mudaria todo o meu esquema de ganho de capital e possivelmente eu teria um lucro maior em 31 de 12 de 2017, gerando um impacto no tributário maior. Isso é uma opção que a empresa pode fazer. Para a Receita Federal não obriga a fazer a depreciação, mas o Conselho Federal de Contabilidade nos obriga, a contadores, a fazer depreciação dos nossos ativos imobilizados em qualquer situação, em qualquer tipo de empresa. Lembre-se que você tem que fazer a depreciação de forma correta, ok? Bom, o terceiro exercício, a empresa precisa calcular a depreciação em duodécimos. O que é duodécimos? É quando você divide a depreciação anual por 12 meses. E você sabe quanto que é a depreciação por mês. Isto é, então veja, a empresa precisa calcular a depreciação em duodécimos, isto é, a depreciação deverá ser contabilizada como custo-despesa a partir da época em que o bem é instalado, posto em serviço ou em condições de produzir. Sendo assim, a depreciação será proporcional ao número de meses em que integrou o ativo imobilizado nas condições supramencionadas. Calcule a depreciação deste primeiro período. O valor do bem, 120 mil, taxa anual de depreciação 10%, data em que o bem foi instalado e ficou em condições de produzir, 1 de maio de 2009. Então, aqui nós temos uma questão onde eu não tenho o ano todo depreciado. Eu comprei o bem a partir de 1 de maio de 2009. E veja, ele foi instalado e ficou em condições de produzir. Pode ser que eu tenha comprado antes esse bem, mas quando ele ficou em condições de produção, ou seja, quando ele se tornou operacional, é a partir desse momento que eu faço a depreciação. Então, vejamos, se eu estou em maio, 1 de maio, coincidentemente, para dar um mês cheio, 1 de maio, então eu tenho maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 8 meses de depreciação nesse período de 2009. O que fazer então? Então, eu vou pegar o valor do bem, ele tem uma depreciação de 10% ao ano. Então, voltando aqui, ó, a empresa precisa calcular, a taxa de depreciação é 10%. Como que o senhor chegaria em 10%, professor Furlan? Simples. Você pega o número 1, possivelmente, em algum momento, alguém falou para contabilidade que a vida útil era de 10. Então, 1 dividido por 10, você vai chegar em 0,10 ou 10%, tá? Ou você poderia fazer 120 mil, né, o valor do bem, dividido por 10, nós teríamos 12 mil reais por ano.
Então, vejam, o que que nós fizemos? Se eu tenho um valor correspondente a 120.000, uma depreciação de 10%, então 120.000 vezes 10%, ou vezes direto 0,10, como queiram, você vai encontrar nesta conta 12.000. Como eu falei, a depreciação anual em 10 anos, R$ 12.000 por ano. Então, tenho R$ 12.000 de depreciação. 12.000 dividido por 12, se você dividir por 12, a depreciação por mês corresponde a R$ 1.000 por mês. Então, nós temos R$ 1.000 por mês. O que que vai significar? Se eu, em 2009, depreciei de maio a dezembro, ou seja, 8 meses, eu tenho uma depreciação total neste ano 2009 de R$ 8.000. Simples, não é? Então, é sempre pensar assim: eu posso calcular a depreciação em porcentagem ou dividindo o valor do bem pela quantidade de meses, 12 meses no ano, eu tenho a depreciação eh, por, eh, por mês. Então, veja, calculo 10%, divido por 12, tenho por mês, multiplico pela quantidade de meses. Ou, valor total do bem, dividido pela sua vida útil, 10 anos, 120 dividido por 10 anos, 12.000 por ano. 12.000 por ano dividido por 12 meses, eu tenho R$ 1.000 por mês, multiplicado pela quantidade de meses no ano, R$ 8.000. O duodécimo de depreciação é esse R$ 1.000 aí que nós calculamos por mês. Então, o primeiro passo, 120.000 vezes 10%, 12.000 por ano. Segundo passo, 12.000 dividido por 12 meses, R$ 1.000 por mês. Terceiro passo, R$ 1.000 vezes 8 meses, 8.000, 8 meses, maio a dezembro, foi o que nós calculamos. Então, aqui está bem explicadinho para vocês como eu fiz o cálculo um por um. O último exercício: a empresa possui seu ativo mobilizado, a conta de maquinaria, que no final do ano calendário 2019 apresenta a seguinte composição. Informações adicionais. A máquina adquirida em maio trabalha em 3 turnos, ou seja, tem depreciação acelerada, conforme a legislação do imposto de renda. A contabilização da depreciação acontece no encerramento do exercício anual. Qual a depreciação do ano? Então, vejam, a depreciação acelerada é permitida pela lei quando a empresa trabalha em turnos, né? 2 turnos, 3 turnos, então você pode fazer, utilizar aí um acréscimo de depreciação, porque você comprova que você está trabalhando mais com o seu equipamento. Então, vejamos, em janeiro de 2019, no exercício aparece um saldo anterior, de períodos anteriores de imobilizado dessa conta maquinaria de R$ 100.000. Em maio de 2019, houve uma aquisição e início de operação no valor de 300.000. Maio até dezembro, nós temos, literalmente, 8 meses de utilização em 2019. Em setembro de 2019, mês de aquisição e início de operação, 400.000. Lembrando, setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses de depreciação. Então, eu tenho aqui um total por ano, nesse ano 2019, a minha conta no custo de aquisição de imobilizado, de maquinaria, ficou com um saldo de 800.000, 100 que eu já tinha de saldo de períodos anteriores, 300 que eu comprei em maio, 400 que eu adquiri em setembro. Como que eu faço isso, gente? Então, primeiro vamos fazer a depreciação. O saldo anterior de 100.000, ele é depreciado a 10% ao ano, ou seja, são 10 anos que nós temos, então 100.000 dividido por 10 anos, você vai ter uma depreciação de R$ 10.000 ou 10% ao ano. Esse valor você vai dividir
por 12 meses e achar a depreciação mensal. No caso deste exercício, como ele é saldo anterior e já começa em janeiro, qual é o valor da depreciação que eu tenho que contabilizar? Automaticamente, eu posso dizer que aqui é o período cheio, eu vou depreciar R$ 10.000. Em maio, eu tenho uma depreciação acelerada, uma taxa de depreciação de 10% por ano, e eu multiplico essa taxa por 2. Por que que eu multiplico por 2? Porque se você se recordar no enunciado do exercício, ela trabalha 3 turnos, podendo fazer a depreciação acelerada. Então, quando eu tenho 3 turnos, eu dobro a minha taxa de depreciação. Então, 10% é a taxa normal, vezes 2, 20%. E eu vou depreciar apenas 8 meses, porque ela foi adquirida em maio. Em setembro, 400.000, não se fala em depreciação acelerada, então eu uso a taxa normal de 10% ao ano. Ou seja, essas máquinas têm uma vida útil estimada de 10 anos. Então, a fórmula é simples: valor do bem vezes taxas, né, dividido por 12. Então, o valor do bem vezes a taxa, dividido por 12, vezes o número de meses que ela trabalhou no ano. Tá ok? Então, a máquina, lembrando, em maio trabalha em 3 turnos, mantendo depreciação acelerada, conforme a legislação do imposto de renda, e a contabilização da depreciação acontece sempre no encerramento do exercício anual. Em janeiro, então eu posso dizer que eu tenho 100.000, vezes 10%, eu tenho R$ 10.000. Se eu dividir por 12, né, você vai achar a cota do 10º, mas nem precisaríamos fazer isso. Então, eu sei que, porque qual foi a utilização dela? 12 meses. Então, o que eu achei aqui, 10%, já era a depreciação. Em maio, eu comprei um bem de 300.000, apliquei uma taxa de 20%, ou seja, 2 vezes, porque é a depreciação acelerada, vezes 10%, que é a taxa normal. Então, 300, nós vamos fazer juntos, 300.000 vezes 20%, você vai achar 60.000. 60.000 é a depreciação por ano. Dividido por 12, eu acho aí 60.000 dividido por 12, eu acho o valor da depreciação mensal de R$ 5.000 por mês. A cota do 10º, 5.000. Então, voltando, 300.000 vezes uma depreciação de 20%, porque nós temos a depreciação acelerada de 3 turnos, eu encontro 60.000. Os 60.000 divido por 12, encontro uma cota anual de R$ 5.000, perdão, uma cota mensal de R$ 5.000. Esses R$ 5.000, como eu adquiri a máquina em maio, vezes 8, vai me dar essa depreciação em 2009 de 40.000. Então, vocês estão percebendo que eu tenho a obrigação na contabilidade de controlar bem a bem, porque cada ativo imobilizado eu adquiro em períodos diferentes. Então, a minha depreciação ela tem que ser calculada de acordo com os períodos de aquisição que eles foram feitos. Então, eu tenho que controlar na contabilidade de forma extraordinária, em razão auxiliar, o meu ativo imobilizado. Eu controlo o valor e controlo onde que ele está localizado. Eu tenho que ter um controle físico também do meu equipamento. Por último, em setembro, comprei uma máquina por 400, esse 400.000, né, vezes 10% ao ano, vai me dar 40.000 de depreciação por ano. 40.000 dividido por 12, eu tenho 3.333,33 centavos. 3.333,33 por mês.
Setembro me dá 4 meses de depreciação no ano. Se eu multiplicar 3.333,33 vezes 4, eu vou chegar em 13.333,33. Somando 10 mais 40 mais 13, o total da depreciação, 63.333,33. Então, este, pessoal, foi foi o último exercício que nós tivemos, que me dá um saldo de 63.333, somando toda a depreciação acumulada dessa conta no ano de 2009. Era isso que eu tinha para explicar para vocês. Espero que ajude nos seus estudos. A ideia é colaborar, mas vocês fiquem à vontade de fazer qualquer comentário ou qualquer questionamento sobre a explicação que foi dada pelo professor Marco Furlan, ok? Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado.